Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Nesta feita nós vamos falar sobre a aula de número 11. Estamos chegando ao final, desse primeiro trimestre. Estamos já na aula de número 11. E nesta aula nós vamos falar sobre o reino milenial, o reino de Cristo implantado na terra, quer dizer, o próprio Cristo reinando, a teocracia de Deus na terra. Cristo vai vir estabelecer o seu reino. Nós somos, como cremos, nós somos pré-milenialista. Nós cremos nisso porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante. Nós somos pré-milenialistas porque existe aí 3 visões, é muito importante, assim como existe na tribulação, da mesma forma existe também essa divergência acerca do milênio. Algumas criação de homens acerca dessas visões. Mas nós somos pré-milenialista, não no seu sentido histórico, mas sim no seu sentido dispensacionalista. Nós cremos no pré-milenialismo, o milenialista, no seu sentido dispensacional, porque nós somos dispensacionalistas, não somos sensacionalistas como alguns que crê no pós-milenialismo ou amilenialismo. Isso é muito interessante. Amilenialismo, melhor dizendo, amilenialismo e pós-milenialismo. Então, essas 3 visões. Então, só para nós não perdermos tempo, nós cremos no pré-milenialismo. Então, pré-milenialista, melhor dizendo, pré-milenialista no seu sentido dispensacional. Não é no seu sentido histórico, porque alguns chegam até a dizer que nós, pentecostal, cremos no pré-milenialista ou no pré-milenialismo por causa do seu sentido histórico. Não é verdade, nós somos dispensacionalistas. Então nós cremos que o milênio ele é uma dispensação. Biblicamente falando, ele é a 7ª dispensação. É a última dispensação, quer dizer, é o último tratado de Deus com os homens na terra. Então nós sabemos que nós estamos na 6ª dispensação, estamos na penúltima. E baseado no estudo dispensacional, nós acreditamos que Jesus está às portas, está voltando. Nós falamos lições anteriores falando desses assuntos, sobre alguns assuntos sobre sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Isso foi a primeira lição. E os sinais nos mostram, nos diz que Jesus está voltando. Falamos na lição de número 2 sobre o arrebatamento da igreja. E cremos que a trombeta vai tocar e Cristo vai arrebatar sua igreja e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16 ao 18. Nós vamos ser arrebatados, juntamente com os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo, nós que fomos salvos vamos ser arrebatados. E ao encontro do Senhor nos ares. Também podemos basear em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número a partir do 51, Paulo vai dizer: eis aqui vos digo mistérios, nem todos dormiremos, mas todos seremos em um momento, transformados em um momento, em abrir e fechar de olhos. Então diz assim que os mortos ressurgirão em corpo incorruptível e se revestirão da imortalidade, da incorruptibilidade. Então, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É muito interessante.
E em lições, podemos dizer, após a segunda lição, nós falamos sobre os mortos em Cristo, que ia ser arrebatado. Depois falamos sobre os vivos, que ia ser arrebatado. Isso é muito interessante. Depois falamos sobre o tribunal de Cristo. Nós abordamos 2 lições falando sobre o tribunal de Cristo. Depois falamos sobre as bodas do Cordeiro. E depois falamos sobre a grande tribulação. E aqui estamos falando agora do milênio, que vem após tudo isso. Né? Após todos esses acontecimentos, aí virá o milênio, o reino milenial. Após nós falamos em lições anteriores sobre a grande tribulação, e a lição de número 10 nós falamos sobre o Armagedon, que também está incluído. É a batalha que se dará, né, no final da grande tribulação, no final de 7 anos de grande tribulação. E logo após, Cristo virá montado num cavalo branco, isso que é a parousia. Ele virá em poder e grande glória para livrar Israel das garras dos seus inimigos e exterminar todos os inimigos de Israel. Aí nós consideramos sobre os julgamentos das nações, os juízos das nações. As nações inimigas de Israel vão ser julgadas e não vão adentrar no milênio, porque Cristo o destruirá. Por quê? Porque é uma guerra. E nessa guerra, os inimigos de Israel estão indo para exterminar Israel. E Cristo vem para lutar a favor de Israel. O julgamento das nações se dará aí. Todas as nações inimigas de Israel não vão sobreviver para adentrar no milênio. Então só vai entrar no milênio aqueles que verdadeiramente se aliaram com Israel, juntamente com os judeus, adentrarão para o milênio, em corpo físico. Também, juntamente, aqueles que ressuscitarão, os mártires da grande tribulação, vão ressurgir para entrar no milênio. Glória seja dada no nome do Senhor. Só que esses agora vão entrar em um corpo glorioso, assim como a igreja vem com Cristo. E interessante que nessa época, Cristo, durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. Por quê? Porque Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Né? Cristo não está sujeito a estas coisas, nem o tempo nem o espaço. Então ele reinará no tempo e no espaço. É muito importante entender que a igreja, neste momento, ela tem acesso à terra e tem acesso ao céu. Então, é importante entender também que o reino milenial, ou o milênio, ele se dará na terra. O milênio, ele é literal, né? Ele não é alegórico, como alguns pensam, que dizes que é simbólico. Alguns até dizem que é simbólico, como o amilenialismo, ele crê, esse já crê que não haverá, na verdade, milênio. Né? Eles creem, já tem essa linha de raciocínio, que não haverá milênio, está na lição, o professor pode estar dando, eu estou apenas dando uma ênfase acerca do assunto, mas botei aqui falando a respeito desse assunto, que eles não creem que existe milênio. O pós-milenialismo, eles, por exemplo, creem que Jesus virá após o milênio. Para eles o milênio já está existindo. Para eles creem que o diabo já foi amarrado, né? Que já está preso e que o milênio já existe na Terra. Porém, se enganaram. É igual eu falei para os irmãos, é apenas uma rápida introdução. Mas nós vamos ainda entrar mais sobre o pré-milenialista, que nós cremos nisso aqui. Nós cremos que nós somos pré-milenialista. Por quê? Porque nós cremos no seu sentido dispensacional. Então, voltando ao assunto da dispensação, é bom entender que nós estamos na 6ª dispensação, na penúltima dispensação. E com isso, nós acreditamos que a qualquer momento a igreja vai ser tirada dessa terra, porque nós estamos no fim. Então, já se cumpriu 5 dispensações, estamos na penúltima, estamos dizendo que está quase se cumprindo,
E falta a sétima dispensação, porque cremos que o milênio é uma dispensação, porque Cristo governando na terra, isso é literal. Quando lemos em Apocalipse 20, é muito interessante entender isso aqui. Aí nós vamos ler. Então a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, segundo, da consciência, e a terceira, governo humano, a quarta, os patriarcas, a quinta, a lei, que é chamada de lei de Moisés, e a sexta, a graça. Então nós estamos na dispensação da graça. Então estamos na sexta, a penúltima dispensação. Quer dizer, é importante frisar sobre os números. Então o número 6 fala de fragilidade humana, né, fala da fraqueza humana, melhor dizendo. Mas nós estamos chegando na sétima, que é o milênio. E para o milênio acontecer, para a sétima dispensação acontecer, a igreja vai ser arrebatada, né, participando, como em lições anteriores aprendemos, do tribunal de Cristo, sendo galardoada, logo após indo para a boda do Cordeiro, não é? Indo ser, como se diz assim, se banqueteando com Cristo, e é uma festa de noivado, considerada uma festa de noivado e casamentos, aprendemos sobre isso em lições anteriores. Enquanto isto, a terra está um caos, a terra está passando por um período de grande tribulação, um período de 7 anos. Mas como eu falei para os irmãos, após o período de 7 anos, Cristo virá em poder e grande glória, livrando Israel da mão dos inimigos, julgando as nações inimigas e automaticamente entrando para a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Mas vamos para o Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1 e ao versículo 3, que está escrito assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha só, e amarrou por 1000 anos. Vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Não é o diabo, ele, durante a grande tribulação, ele vai, juntamente com o anticristo e o falso profeta, vai fazer grandes atrocidades na terra, podemos dizer assim. E ele vai ser preso durante 1000 anos. É 1000 anos de paz. É 1000 anos de Deus governando na terra, Jesus Cristo governando na terra. Né? Mas é muito importante nós saber que vão adentrar pessoas no milênio em corpo físico. Uai, pastor, mas não haverá, o diabo está amarrado, o diabo está preso. Como vai ser esse negócio aí? É importante entender que as pessoas que vão adentrar para o milênio em corpo físico, ela vai adentrar com a sua natureza caída, quer dizer, com a sua natureza pecaminosa. E a natureza caída, ela tem uma tendência para o erro. Isso é muito interessante entender. Ela tem uma natureza para o erro. Eles vão querer fazer, pessoas vão querer fazer coisas erradas. Isso é indiscutível, isso vai acontecer. Então, mas vai ser um governo justo. É bom entender isso, que o governo teocrático de Deus, ele é justo. As pessoas que transgredirem, ele não ficará impune. Quer dizer, o livre-arbítrio está na vida das pessoas, mas eles vão ser punidos durante o governo do milênio. Então haverá paz, haverá abundância, né, como nunca houve na terra. Nunca houve na terra. Então isso é muito interessante, porque o diabo vai estar solto. Em algumas passagens de Isaías, ele disse assim que o leão será como o cordeiro, né, ou pastará como o cordeiro. Imagine como não é o milênio. Mas vamos para o versículo 3, diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem-aventurado é os santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha só, esses que foram ressuscitados já ganharam um corpo glorioso. Então, bem-aventurado, vai dizer aqui, aqueles que são parte na primeira ressurreição. Então, esses são aqueles que foram arrebatados, os que foram ressuscitados após a grande tribulação. Quer dizer, esses fazem parte também da primeira ressurreição. E esses não têm poder mais a segunda morte. Quer dizer, estão livres de pecar, livres de qualquer engano que haverá na terra. Então eles serão sacerdotes do Deus Altíssimo nessa época. Eles reinarão com Cristo como agente de Deus nessa época, podemos dizer assim. As pessoas que vão entrar no milênio com um corpo glorioso. Glória seja dado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja está com Cristo também, porque ela descerá com Cristo. Igual eu falei, a igreja também, nessa época, ela não vai ser sujeita a nenhum tempo e nenhum espaço. Então, é um governo de Cristo governando na terra que não é sujeito nem tempo e nem espaço. Somente as pessoas que adentraram no milênio com o corpo físico que vão ser sujeitas a essas coisas. Então, o primeiro objetivo da lição aqui é evidenciar o reino milenial de Jesus na terra. O objetivo específico é o primeiro tópico, já vamos entender aqui, expor as 3 linhas de estudo a respeito do milênio. Eu já falei aqui sobre essas 3 linhas, né? Sobre o amilenialismo, aqueles que não creem que existe milênio. Pós-milenialismo, aqueles que creem que Jesus virá após o milênio. E como eu falei para os irmãos, tem aqui escrito nos textos, e o professor pode tendo mais uma amplitude dentro do assunto. Mas nós cremos no pré-milenialista, né? Nós somos pré-milenialista, melhor dizendo, e nós acreditamos nisso aqui, né? Ensinar que o reino terá início logo após a segunda vinda de Cristo. Então nós cremos nisso, que o reino milenial terá início logo após a segunda vinda de Cristo, que perdurará por 1000 anos. Então, tal posição não se fundamenta apenas na interpretação literal das profecias presentes no livro de Apocalipse, mas também nas inúmeras profecias mencionadas ou encontradas no Antigo Testamento. Então, olhe só, tal posição não se fundamenta apenas na interpretação literal, porque a Apocalipse 20 aqui não é simbólico como alguns acreditam, isso é literal, né? Isso é literário, porque o seu contexto já nos ajuda a entender o contexto de Apocalipse 20, nos ajuda a entender que isso é literal, não é? Isso não é simbólico, isso não é simbólico, nos ajuda a entender. A Bíblia é muito clara e Deus deixa claro que isso é literal, acontecerá literalmente na terra esse período de 1000 anos. Então não só baseamos, porque em Apocalipse 20 é onde retrata especificamente e fala sobre o milênio, né? Fala sobre os 1000 anos de Deus de governo na terra. Então nós estamos também embasado e fundamentado nas palavras que existe no Antigo Testamento. Esta era também a posição predominante na igreja primitiva. Então esta era também a posição predominante da igreja primitiva. Era uma posição predominante na época da igreja primitiva. Eles acreditavam no milênio, né? Alguém diz que não tinha tanto discussão a respeito desse assunto nessa época da igreja primitiva, porque a discussão sobre o milênio surgiu de um tempo para cá. Ela é muito recente, alguém diz assim, entre aspas, recente entre aspas, né? Mas que nessa época
entrar em tanto discussão como nos dias atuais acerca do milênio. Mas eles acreditavam, literalmente, que o milênio ia acontecer no seu sentido dispensacional. Podemos entender assim. A promessa feita por Deus em sua aliança com Israel será realizada quando Jesus passar a reinar em Jerusalém, com sua promessa em relação a Abraão, a terra e a sua descendência. Isso é muito interessante nós ler esses versículos, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Olha só que coisa interessante. Deus faz uma promessa a Abraão, quanto tempo não faz, né? E isso, podemos dizer, já tem um tempo bem extenso, né? Não vamos dar cálculo aqui para não errar, mas já faz um tempo em bom. E nós já estamos 6.000 anos de existência da criação. Imagine que Abraão foi mencionado em Gênesis, tem quase esse período aí. Agora podemos ver aqui, entender porque Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao 17, ele vai estar escrito assim, a palavra do Senhor, acompanhe comigo, que está escrito assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Olha só, isso estava se tratando dos dias da sétima dispensação, que é o milênio. Vamos lá. E versículo 16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Às vezes alguém pode pensar assim: olha, pastor, mas quando o povo adentrou na terra prometida por Deus, eles conquistaram a terra. Não é bem assim. Não houve uma conquista de todo o território como Deus prometeu a Abraão. Segundo alguns estudiosos, a terra dava 250 quilômetros de comprimento por 250 de largura. Mas Deus não permitiu que Israel conquistasse toda a terra. Olha só que coisa interessante. Veja, quando lemos ou estudamos acerca da conquista da terra, ficou algumas pessoas que não foram exterminadas. E a Bíblia fala que lá, no milênio, todos aqueles, Eteu, Jebuseu, né, vão ser agora exterminados. Mas nessa época não foram. Por quê? Deus é sábio, irmão. Deus permitiu que aquelas nações vizinhas de Israel ficassem ali para servir como instrumento de justiça de Deus para punir Israel. Lembra da época dos juízes? 240 anos, que ora o povo estava bem com Deus, ora o povo estava longe de Deus, e Deus usava quem para punir Israel? Usava os inimigos, né? Os medianitas, né? E assim podemos ver que Deus usava eles como instrumento de justiça, os moabitas, né, para ir ao encontro de Israel. Lembra que quando os Gideões assim, havia 7 anos de sofrimento em que os inimigos, midianita e outros povos entravam como gafanhotos na terra e saqueavam o seu cereal, saqueavam o seu gado, suas ovelhas, e Gideão estava malhando trigo no largar? Então Deus usando as nações, Deus é sábio. Só que nessa época cumprirá verdadeiramente no milênio a promessa de Deus a Abraão, que ele conquistaria toda a terra, todo o território verdadeiramente que pertence a Israel. Nessa época do milênio haverá, ele conquistará por completo, e Deus reinará toda a terra. Glória seja dado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Miqueias capítulo 7, versículo de número 19 e 20. Está escrito assim a palavra do Senhor:
tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso é Deus se compadecendo de Israel, porque Israel vai clamar a Deus, isto no final da grande tribulação, vão se arrepender dos seus maus caminhos, vão pedir socorro, vão lembrar do Messias, o Messias descerá no Monte das Oliveiras, e mostrará as suas duas mãos furadas, Israel se compadecerá deles, e Jesus perdoará os seus pecados. Quer dizer, ele diz assim, e tornará a piedar-se de nós, e tornará a piedar-se de nós. Quer dizer, Deus tornará a ter misericórdia de Israel e perdoará os seus pecados. E novamente, Israel vai ser perdoado, porque como nós falamos em lições anteriores, a grande tribulação é um acerto de conta de Deus para com Israel. Novamente, Deus, lembra que eu falei sobre a conquista na Terra Prometida, e Deus usava as nações como instrumento de justiça para Israel? O anticristo com seus aliados vai ser um instrumento de justiça para Israel voltar a reconhecer que sem Deus eles não são nada, não é nada. Eles dependem de Deus. Versículo 20, que nós não lemos, de Miqueias 7, diz assim, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus vai cumprir todas as promessas que prometeu a Israel no milênio. Meus queridos irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui